Tudo bem, pessoas? Tudo bem, amigos, amigas? Estamos fazendo essa live. Na verdade, o Senhor me tocou, né? Porque eu fiz uma live faz uns 2 semanas atrás, mais ou menos, assim, sobre um sonho que eu tive, uma visão que eu tive, né? E eu não frisei muito bem. A capa ficou meio... Eu botei sonhos e revelações, uma coisa assim. E a pessoa que está na internet, ela não para verificar, né? E agora, recentemente, agora na sexta-feira, deu um terremoto na área, no alto mar, perto da costa do Chile, bem ao sul, e foi alertado, inclusive, a possibilidade de tsunami, né? E aí eu digo, mas olha aí, o sonho que eu tive e esse terremoto, né? Terremoto grande, 7 ponto alguma coisa, né? Então, eu volto nesse momento para fazer, refrisar a revelação que Deus me deu, né? A visão, que nem foi sonho, foi uma visão. Então vamos fazer uma breve oração. Senhor amado, que estou na tua presença, peço perdão por alguma falha, que o Espírito Santo me guie, me oriente e faça a tua vontade, peço em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, uns dias atrás aí, eu tive não posso dizer que foi um sonho, foi uma visão, né? Porque o Senhor me mostrou assim, me deu uma visão específica, né? Não foi um sonho assim que transcorreu, que eu vi muitas coisas, não. Eu vi duas coisas, em princípio, duas coisas. Deus me mostrou assim, né? Uma imagem de uma cidade destruída, né? E não é uma cidade pequena, uma cidade grande, assim, lembra uma cidade bem povoada, com prédios, enfim, né? E eu vi, assim, aquela cidade de uma certa altura, assim, e ela estava destruída, né? E eu pensava assim, o que aconteceu? E especificamente o Senhor me mostrou mais detalhadamente, assim, na imagem, né? Uma construção destruída e havia água, né? E essa água estava avermelhada, sabe? Era como se fosse assim uma água avermelhada ao redor daquele prédio destruído, né? E eu pensando, isso aí deve ter sido alguma coisa que, com água, sei lá, e o avermelhado da água lembrava uma pessoa, depende de pessoas que foram esmagadas, né? Que nesses incidentes grandes, assim, cai pessoas e são esmagadas, e por isso aquela coloração vermelha, né? E aí, depois o Senhor me mostrou como se fosse uma sala de espera, como tem em muitos lugares, né? Sala de espera de pessoas que para ser atendidas, assim, plantão, num consultório médico, né? Mais ou menos assim. E Deus me mostrou aquelas pessoas sentadas e como se uma coisa cobrisse elas, assim, sabe? Como se um manto, assim, viesse e cobrisse elas, assim. Era como se fosse uma substância meio... uma gelatina, assim, que cobrisse a cabeça e o corpo, assim, né? E eu fiquei pensando, né? E quando Deus me deu aquela visão da cidade, assim, que eu vi de cima, de uma certa altura, destruída, né? E o detalhe depois do prédio, né? E aquela água, assim, avermelhada ao redor, né? Me veio no pensamento Argentina, entendeu, pessoal?
no meu pensamento veio a ideia assim, que era Argentina. Né? E aí depois, essa visão do consultório foi 2 ou 3 visões que Deus me deu, especificamente com pessoas sentadas e aquela coisa cobrindo elas, né? Elas imóveis, assim, sentadas, e aquela coisa. E eu fiquei pensando, né? Eu acordei e fiquei pensando o que significava, né? Daí eu imaginei assim, algo tipo uma tsunami, né? Quando o mar vem assim e cobre, e devasta e destrói, né? E me lembrava assim uma região assim ali, né, perto de Buenos Aires, uma região populosa. Buenos Aires ou Mendoza, não sei, a Argentina é grande, né? Entendeu, pessoal? Essa aí é a visão que Deus me deu, né? Faz uns 10, 15 dias no máximo, e eu fiz uma live, só que eu não frisei a Argentina, eu não botei a capa tsunami, eu fiz só sonho e alguma coisa assim, escrevi lá. Eu tenho que ser mais específico, né? Porque se Deus mostrou, eu tenho que compartilhar, as pessoas têm que ver, né? As pessoas têm que tomar consciência dessa experiência que Deus me deu, né? Dessa visão. Entendeu, pessoal? Eu pensava falar mais coisa, tocar em temas aqui do Brasil, enfim, mas hoje eu vou só tocar nessa experiência que eu tive, né? Então, pessoal, né? Eu penso assim que o que podemos fazer, né? A questão é se firmar com Deus, né? Com Jesus, largar o pecado, né? Porque a pessoa perder a vida em pecado, né? Complicado, né, pessoal? Outra coisa, orar, né? Clamar a Deus, sei lá, né? Bom, pessoal, vamos encerrar. A Bíblia fala que nos últimos dias muitas coisas vão acontecer e tem testemunho de pessoas que falam sobre terremotos, tsunamis, né? Até a possibilidade de um terremoto, né? Mas aquela visão que eu tive foi algo molhado, assim, tipo uma poça ao redor daquela construção destruída, né? Então é possível que talvez seja uma tsunami, né? Isso aí, ali naquela região de Buenos Aires, o nível do mar é muito baixo, né? Quer dizer, a cidade realmente praticamente ao nível do mar. Uma tsunami ali seria catastrófica, né, pessoal? Então vamos encerrar. Que Deus te ajude, que Deus te dê sabedoria, que o Espírito Santo te ilumine. Peço em nome de Jesus, pessoas que vão me assistir, né? Tá dado o recado, né? Porque é uma responsabilidade grande, né? Deus revelar e a gente não compartilhar, né? Então agora eu fiz a minha parte e que o recado está dado, o Espírito Santo que conduz, que dirige, né? Que a igreja da Argentina se una, né? Que clame a Deus, busque a Deus, porque foi sem sombra de dúvida uma revelação que Deus me deu. Esse consultório, essa ideia essa substância cobrindo as pessoas, elas estavam sentadas e aquele manto cobrindo tem a ver com tsunami, com a água cobrindo, entende? Deus mostrou, frisou a ideia, né? Dizendo assim, ó, vai acontecer isso, talvez, né? Entendeu? O que eu tomo, a conclusão que eu tiro disso tudo, né? Então, vamos encerrar, fique com Deus,
Que Deus te ajude, vai congregar, busca a Cristo, né? Confesse seus pecados, te arrependa, aceita Jesus, peça que Ele escreva teu nome no livro da vida, eu peço em nome de Jesus, amém. Isso aí, né, pessoal, que tá dado o recado, né? Valeu?